Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos aqui para mais uma discussão sobre o uso de sondas na internação e na emergência. Vem comigo. Tudo bem com você? Espero que sim, com certeza. Estamos aqui para mais uma discussão com a Vetrus Cruz para a gente poder entender melhor o uso agora das sondas de alimentação, seja no ambiente da internação, seja no seu ambiente de urgências, que vai ser super interessante a gente poder discutir esse tema da alimentação, da nutrição dos pacientes graves. Acho que isso às vezes sempre gera um pouco de dúvida e alguns truques que são muito importantes que a gente costuma não ver diretamente na literatura, tem muito mais a ver com o nosso dia a dia. Agradeço mais uma vez o apoio da Covetrus Cruz dentro desse processo nosso de ensino do uso das sondas no nosso dia a dia. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Rabelo, eu sou médico veterinário intensivista pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e atualmente CEO do Intensivet, Núcleo de Medicina Veterinária Avançada e da Saúde Digital, com todo o nosso trabalho de telemedicina. Fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dos nossos conhecimentos sobre nutrição, beleza? Então é o seguinte, vamos entender que o conceito de que a nutrição é importante, ele não é tão novo assim. Mesmo na medicina humana, o primeiro grande inquérito brasileiro de nutrição foi de 1997. E a partir dali que a profissão do nutricionista começou a ganhar um pouco de espaço nos hospitais. E hoje muita gente já consegue perceber que é indispensável a presença do nutricionista nos serviços hospitalares, inclusive com serviços próprios, profissão reconhecida, mas isso tudo é muito recente. Na medicina veterinária também, vamos colocar que isso tem pelo menos 20 anos, diria até que menos um pouquinho. Poucos estudos na área, entendendo como que a nutrição funciona no nosso processo no dia a dia, principalmente falando de pacientes graves. Mas acredito que hoje, para a maioria de vocês que está nos escutando, obviamente você já entende que cada um necessita uma medida, que a medida das calorias tem que ser feita de forma correta, que existem diversas situações dos pacientes graves que devem ser avaliadas com muito cuidado. O grande problema da nutrição é que, obviamente, os seus efeitos, quando não oferecida de forma correta, não são agudos. Você não consegue determinar dentro do consultório, a não ser que seja um caso extremo, né, de caquexia por maus tratos, esse tipo de situação que a gente horroriza, obviamente. No dia a dia, a desnutrição, você não consegue olhar para um paciente e falar, olha, eu acho que ele está com tanto de perda de nutrição. Você avalia o score corporal, mas normalmente a avaliação do score corporal também é um pouco mais tardia do que aquele evento agudo de desnutrição que ocorreu no nosso doente. Por isso é importante entender a necessidade de ofertar a dieta para esses nossos pacientes de uma forma precoce, uma forma correta, uma forma responsável. Responsável. Pode ter certeza que a má nutrição também mata. Oferecer a caloria no momento errado, oferecer a caloria equivocada, oferecer pela via equivocada, entender a funcionalidade do trato digestivo é a parte mais importante desse processo todo. Então, não se esqueçam que existe uma relação direta, tanto de supernutrir de forma equivocada, quanto, obviamente, de malnutrir um paciente com o seu estado geral. Meu grande amigo, professor Márcio Bruneto e todo o grupo da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp de Jaboticabal, conduzido esse grupo por tantos anos já pelo professor Aulos, com grande carinho, um grupo espetacular. Esse paper de 2010, ele é um paper pivotal. Ele muda o status do papel da nutrição na clínica de pequenos animais a partir de 2010. Por isso que eu digo que tinha menos tempo do que a gente imaginava. Então, a partir daqui, a gente pode dizer, olha, finalmente se estabelece a relação direta entre dar a nutrição correta e a sobrevida e os resultados hospitalares desses animais. O Márcio deixa claro na tese dele, há 10 anos atrás já, que quando você estabelece um protocolo de nutrição que você não consegue ser efetivo em oferecer mais de um terço com certeza, e idealmente acima de 2/3 das calorias calculadas, você tem uma perda aí em torno de quase 40% dos doentes, já corrigidos os fatores de confusão para esse estudo, com toda a estatística bem ajustada, mostrando que o papel independente da nutrição é crucial, compulsório na evolução desses animais. Com o passar do tempo, e de novo, podendo dizer mais uma vez o quanto isso é novo na nossa rotina, a Associação Mundial
de Clínico de Pequenos Animais, a Vassava, estabelece um plano nutricional, finalmente, um guia para que todos os veterinários do mundo inteiro entendam a maneira de ofertar comida de uma forma adequada. A professora Elisa Freeman, grande expoente da nutrição de pacientes graves pela Sociedade Americana de Cuidados Intensivos, também ligada nesse comitê, republica os guias no Journal da VEX em 2015. Então, conhecido como Plano Vassava. Então, ele diz o quê? Quem é que você vai alimentar? Então, basicamente, são pacientes que têm pelo menos 3 dias de dificuldade de assistência nutricional. Não se esqueça, o doente chegou no seu consultório, já tem uma história pregressa de 1, 2, 3 dias em casa sem se alimentar. Se ele for para a internação, ele vai precisar de alimentação assistida. Quando que eu vou fazer isso? Ó o truque, anota direitinho no seu caderno ou no seu tablet, se você for mais digitalizado. Não se esqueça, a hemodinâmica é essencial. Eu jamais posso começar a nutrição num paciente hemodinamicamente instável. Hipotensão, nem pensar, ok? Vasoconstrição periférica somada à hiperlactatemia, isso é choque oculto, toma cuidado, não é o momento. Então eu preciso da hemodinâmica estável. Segundo critério, que o trato digestivo esteja funcional. Por isso a monitorização dos borborigmos intestinais, do movimento das alças é tão importante, seja por auscultação, mas principalmente por ultrassonografia. Onde que a gente vai oferecer? Gente, no trato entérico, né? Para isso que nós estamos aqui também, para melhorar a oferta de comida por esse trato. Beleza pura? E o que nós vamos oferecer? Sempre dietas de ótima qualidade. Temos muitas opções no mercado, mas nós vamos falar das pontes, né? Criamos esse conceito de pontes nutricionais já há alguns anos. E é importante entender que para manter a nutrição entérica, eu preciso entender primeiro, lembra, hemodinâmica e funcionalidade? Por isso, a primeira sonda que a gente costuma utilizar na nossa internação é nasogástrica. Então a gente fala, mas a nasoesofágica não é mais fisiológica? É, mas ela não consegue medir o volume residual gástrico, ou que a gente chama de aspirado nasogástrico. Então eu preciso saber que ele está abaixo de 0,5 ml por quilo por hora de produção para ter certeza que o trato está funcional, que existe uma drenagem correta do estômago ao duodeno de forma adequada. Isso é muito importante. Sempre que o aspirado, o volume residual estiver abaixo de 0,5 ml quilo hora, perfeito, a gente começa a nossa primeira ponte com fluidoterapia microinteral. Dali para frente a gente pula para uma dieta líquida, hipercalórica, e vamos para a dieta em lata pastosa em seguida, para depois partir para alimentação voluntária por via oral. Então isso tudo sempre monitorizado pelo volume residual gástrico e pelo aspirado que você vai ter por ali. Beleza pura? Então é importante conhecer que tipo de sonda que eu posso usar. Eu já comentei um pouquinho que a nasogástrica tem sua prioridade na internação. Por quê? Eu posso aspirar. Se eu aspiro, eu evito que o animal vomite, eu diminuo o risco de pneumonias aspirativas na internação, dreno o que é necessário daquele paciente para poder iniciar o processo de ponte para a fluidoterapia microinteral. Vou começar minha dieta líquida por ali e, além do mais, diminuir a pressão do abdômen é fato essencial para esses animais no nosso dia a dia. Então a gente começa quase sempre pela nasogástrica. Se eu for pensar numa sonda de um paciente que não tem esses problemas e que eu só preciso assistir sua nutrição de forma rápida por 1 ou 2 dias, pode ser que a sonda nasoesofágica seja uma ótima opção, porque fisiologicamente ela é bem melhor do que a sonda nasogástrica. Mas o nosso objetivo no paciente grave muitas vezes envolve reduzir esses graves problemas que aumentam em muito a morbimortalidade dos pacientes na internação. Para diminuir o risco da colocação de uma sonda naso, lembra que o ideal é que o paciente esteja consciente. Ele precisa deglutir. Não esquece daquele truque. Passou a sondinha, coloca um pouquinho de soro na boquinha dele para ele poder deglutir na hora que a sonda chegar próxima à entrada do esôfago. Isso facilita muito para o animal poder receber essa sondagem. Tá? A anestesia, gotinhas de lidocaína nas 2 narinas sempre, e ele deve preservar esse reflexo de tosse, isso ajuda bastante. Então é muito mais chato colocar sonda em paciente inconsciente. Eu preciso de intubação orotraqueal juntamente com esse tipo de situação, preciso de laringoscopia, preciso de guiar minha sonda e ter certeza que ela foi para o trato digestivo. Nesse caso, as sondas com guia são muito mais úteis, ok? Então é importante lembrar que dentro desse processo todo de abordagem, quando a gente está falando de gastroenterite hemorrágica, por exemplo, a gente publicou o procedimento com lavagem com carvão ativado, com esvaziamento estomacal, já lá no Journal da Sociedade Espanhola de Clínico de Pequenos Animais em 2007, né? Nas novas abordagens, naquela época, né? Novas abordagens no tratamento das gastroenterites. Então é muito importante ter certeza, de novo, que o trato está funcional, que não há sangramento, que há a preservação correta da mucosa desse trato. E a partir daí,
fazer as aspirações corretas. Olha só esse gato, que coisa impressionante. Muita gente fala, mas eu não vou colocar sonda por ali, o gato vomita muito, etc. Pois é, casos graves exigem, por exemplo, já a colocação da sonda de esofagostomia, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E quem disse que é para só começar a alimentação? Num felino é muito mais confortável, a gente ainda mais sabendo da gravidade, que eu vou passar o tratamento de 2 ou 3 dias, instalar a sonda esofágica o mais rápido possível e, por ela, realizar a drenagem. Isso que está aí não é alimentação, isso é aspiração do estômago. Tá? Então isso é muito importante usar, por exemplo, aspiração esôfago-gástrica, então nem sempre a gente vai usar naso. A sonda naso também vai ser muito importante para oferecer dieta contínua para a gente. Então, via bomba de infusão, a gente consegue fazer isso com bastante frequência. Tem muitos animais que vão aceitar isso de forma tranquila. Agora, obviamente, indo para os felinos, principalmente, a sonda de esofagostomia ela é muito, muito comum, frequente demais no nosso uso de pacientes graves no dia a dia. Agora, precisa de alguns truques, né? A sonda tem que ser flexível o suficiente, eu tenho que ter um diâmetro que não seja muito maior do que 1/3, metade da luz esofágica, para não atrapalhar o retorno da ingesta voluntária, ok? Isso é muito importante. Centro do pescoço, então a sonda não pode ser grossa demais, a posição dela tem que estar sobre a base do coração, meramente aí perto da região da carina, não deixar ir demais para frente e nem ficar muito próximo da região da orofaringe, porque senão vai dar náusea, o doente coloca a sonda para fora. Outra coisa muito importante, não usar sondas com janela lateral para esofagostomia. Então, você vai ter que adaptar a sonda para essa necessidade. Se for o caso, eu até tenho que cortar a ponta para poder deixar o alimento passar no sentido do esôfago. Então, corta a janela lateral, posiciona no lugar correto, usa um diâmetro menor. Isso, com certeza, é um truque adequado. E meça de forma adequada. Senão acontece um desastre como esse aí, que a sonda foi lá na frente, retornou e saiu pela boca de novo. Quer dizer, medida básica, ok? Qual que é? Crista da escápula, linha média aqui do ombro, coloca o braço do paciente retinho ali, coloca a medida da sonda do ponto de inserção até o centro do ombro. Vai ficar bem legal de colocar a sonda com a medida correta, tá? Então, marquem isso, por isso a importância da sonda ser graduada, senão você vai se perder no fim das contas e tem que tomar muito cuidado. De novo, ela tem que ter uma conformação, um material adequado para evitar kinking também. O kinking é a famosa dobra, essa prega que a sonda acaba fazendo. Beleza pura? Então isso é importante. Quando que a gente coloca a sonda de esôfago? Se eu tenho importantes alterações da face, traumatismos, fraturas, cirurgias, a parte oncológica também dessa região acaba obrigando a gente a utilizar o esôfago também em cães com bastante frequência, né? Em pacientes que tenham contraindicação para sondagem nasogástrica, que acaba sendo basicamente esse e aqueles animais de difícil acesso, que precisa de ser quase sedado ou anestesiado toda vez que eu tenho que alimentar, que são bravos, são difíceis de lidar. Então, colocar aqui no esôfago é muito mais fácil a manipulação de longo prazo do que na nasogástrica. Claro, um tempo maior que 3 dias normalmente é o meu critério para começar já a pensar em sonda nasogástrica. Agora, não é para sair usando sonda quando existe alimentação voluntária, quando eu consigo usar a alimentação um pouco mais forçada com seringa, o animal está consciente, está bem, e a gente tem que ter o cuidado. Coloca no colo, pega a seringa, tenta ver se ele alimenta, se ele consegue fazer isso de forma voluntária. Então, sempre não exagerar na colocação de próteses é uma coisa muito importante no nosso dia a dia. E ter cuidado com o tipo e com os tamanhos. Por isso que a gente está aqui para ajudar vocês a lembrar que as sondas da Cruz, a Covetro, são sondas exclusivamente veterinárias, planejadas para esse tipo de uso. Essas sondas têm 50 centímetros, então vão nos ajudar muitas vezes em situações onde a adaptação de sondas uretrais não permite que a sonda alcance a localização que a gente quer. O tipo de janela também nos ajuda bastante, a ponta é atraumática, facilita a colocação, evita a necessidade de muita lubrificação. Como ela é graduada e tem linha radiopaca, resolve aquele grande problema da medida que a gente sempre esquece de colocar. Eu, quando lidava com sondas não graduadas, era muito mais difícil você ter que sempre lembrar de colocar o esparadrapo no lugar, depois a sonda não está ali, você perde a medida. No próprio prontuário, fica interessante você colocar. A sonda foi medida no local tal, foi colocada no local correto, isso é tudo muito importante para a nossa segurança, tá? Única sonda que essa aí é uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela tem conexão Luer e tem a tampinha. Então eu consigo encaixar com o Luer Lock a seringa nela, o que para sondas uretrais não foi feito para isso. Verdade? Material muito menos sensível ao kinking, o que facilita também bastante a nossa vida na hora de fazer as dobras da colocação, os giros da sonda, seja para esôfago num tamanho um pouco maior,
seja para nasogástrica. Então ela tem vários tamanhos de calibre, que você pode checar no catálogo direitinho, e o mais importante, ela tem o comprimento correto para a gente usar em quase todas as situações dentro da colocação de sondas digestivas. Beleza pura? Tá aí o contato da Anitta, do pessoal da Covetrus, que pode ajudar vocês a correr atrás dessas sondas, conhecer um pouquinho mais do catálogo, entender um pouquinho mais como funciona. Fica à vontade aí, espero ter ajudado vocês, contem comigo, a gente se vê em breve. Tá aí meu contato, intensivete@gmail.com, na rede social @ricobevex. Também pode entrar na nossa página do intensivete.com.br e conhecer todos os nossos serviços por ali. E na nossa plataforma de ensino à distância, o ead.escoladeveterinaria.com.br. Eu espero você lá. Contem comigo sempre. Tchau, tchau.